Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e vou começar logo dando uma boa notícia para vocês nessa manhã de quarta-feira. Olha, notícia fresquinha, certamente vocês não viram ainda essa notícia, tá? Notícia do GE, do Giba Pérez e do Serginho Santana sobre a recuperação de Tiquinho Soares. A previsão inicial, né, era de que o Tiquinho pudesse voltar, de repente, no jogo ali contra o Galo, né? No sábado, dia 16 de setembro, que inclusive deve ser esse jogo já na nova Arena MRV, né, lá do Atlético Mineiro, que inclusive terá a sua inauguração oficial agora no final de semana, Atlético Mineiro e Santos, tá? Então, para quem tá afim de curtir aí, conhecer um novo estádio moderníssimo, né, o estádio do Galo, dia 16, Botafogo e Atlético. Mas eu quero falar de Tiquinho Soares, vamos logo ao assunto. A notícia do GE é que o Tiquinho pode antecipar o seu retorno ao time do Botafogo, tá? Para antes da data FIFA. É claro que o Botafogo vai tomar todos os seus cuidados, né, com o seu principal jogador, artilheiro do campeonato, mas há uma possibilidade do Tiquinho voltar justamente no clássico do dia 3 de setembro contra quem? Contra o nosso maior rival, contra o Flamengo, no Newton Santos, um jogo também num sábado à noite. Isso seria 2 semanas antes do jogo contra o Galo, tá? Então, notícia fresquinha aí para vocês. Isso se deve a justamente a recuperação do Tiquinho, está sendo muito boa. Obviamente, o esforço do jogador, né? A gente já trouxe aqui a informação dele estar fazendo 3 tratamentos diários, né? Intensivos, 7 dias por semana, para voltar o mais rápido possível para o líder do campeonato. Então vamos aguardar. Excelente notícia, né? O importante é que o Tiquinho volte no tempo certo, né? Não adianta apressar essa volta se ele não estiver em condições. Óbvio que o departamento médico do Botafogo, né? A fisiologia do Botafogo não vai se antecipar. A gente tem até percebido quanto que tem sido cuidadoso, né, o departamento médico. A própria thumb aqui hoje, vamos falar daqui a pouco de Gabriel Pires. O Gabriel Pires aí ficou mais de 3 meses fora, né? O Botafogo sempre tomando muito cuidado com esse retorno dos jogadores, né, preservando os jogadores, mas é muito bom saber que poderemos sim ter Tiquinho Soares no clássico contra o Flamengo, no Newton Santos, dia 3 de setembro, que está bem perto, né? Hoje é dia 23, né? 23 de agosto. Então tá bem próximo aí, quem sabe o retorno de Tiquinho Soares. Galera, vamos lá. Vamos entrar no assunto sul-americano, porque a gente tem que virar ali a chavinha, né? Uma hora tá no brasileiro, sul-americana, volta pro brasileiro. Sobre a sul-americana, o Botafogo joga hoje, como todo mundo sabe, e tem a questão da numeração, né? O Botafogo já tinha mudado junto à CBF no Brasileirão, e agora também junto à Conmebol já saiu a numeração nova, né? O Diego Costa assumiu aí a camisa 19, que é a camisa que ele gosta de jogar, né? Que ele fez sua carreira na Europa, né? Atuando com a 19 nas costas, sem trocadilho. A única diferença é que o Segovinha no Brasileiro tá usando agora a 10, né? Que era do Sauer. E na Conmebol o Segovinha vai continuar usando a 20, tá? O resto também mudou igual o brasileiro. Mateu Ponte com a 4, que era do Luiz Segovia, né, que agora está lá na Bélgica. E o Valentim Adamo assumiu a camisa 71, já que ele gostava de jogar com a 17. Não tinha 17 disponível, inverteu e virou 71, beleza? Galera, uma notícia que diz respeito aos nossos rivais locais, né, do Rio de Janeiro, mas que pode, obviamente, afetar o Botafogo. Surgiu ontem, né, do fechamento do Maracanã para recuperar o gramado, que está péssimo, né? Como eu já comentei aqui, quem viu o jogo do Vasco no final de semana contra o Galo, parecia um campo de várzea, a pequena área especialmente, estava um lamaçal dos piores. Olha, há muito tempo que eu não via um gramado num estado tão ruim. Então o Maracanã anunciou que vai ter esses jogos agora dessa semana. Fluminense joga pela Libertadores, recebe Olímpia, depois no final de semana acho que tem jogo do Flamengo também por lá, e aí o Maracanã fecha no dia 26/8, tá? Para a recuperação do gramado, notícia do jornal O Globo, tá? E qual é a posição do Botafogo? Porque logo já se fala, né, do Botafogo alugar o Newton Santos para os seus adversários. O Botafogo não emitiu nenhuma nota oficial, tá? Não oficializou
que vai estar disponibilizando o Nilton Santos para isso, né? Obviamente que em troca de um din-din forte, né? Porém, a informação do Globo é que o Botafogo estaria sim aberto a negociar, a conversar com os clubes que são parceiros fora de campo, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Flamengo, tá? Eu acho pouco provável para quem está preocupado aí, principalmente a gente ficar preocupado normalmente quando o Flamengo já alugou o Nilton Santos, teve quebra-quebra de cadeira, né? Enfim, o Flamengo não tem sido nada simpático, né, nas declarações em relação ao gramado sintético do Botafogo, né? Tem sido até irônico, né? Um tempinho atrás aí soltou uma nota que era que o Vasco, né? Tava aquela briga do Vasco não poder atuar no Maracanã. O Vasco poderia utilizar o Nilton Santos do tão elogiado gramado sintético, sendo irônico, né? Então eu acho improvável, por exemplo, de ver o Flamengo mandando seus jogos, que seriam no Maracanã, no Nilton Santos, tá? O Flamengo gosta muito de jogar lá em Brasília, né? No Mané Garrincha, então acho improvável, tá? Agora, eu não sei em relação ao Fluminense e também não sei em relação ao próprio Vasco, tá? Os próximos jogos de Flamengo e Fluminense, que hoje estão aí mandando seus jogos no Maraca, tá? Já tem data e local. Fluminense vai receber o Fortaleza no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, tá? No dia 3/9, então mesma data aí do jogo Botafogo-Flamengo, né? E o Flamengo vai receber o Atlético Paranaense no estado de São Paulo, isso mesmo, no dia 13/9, vai jogar na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians. Esses jogos já estão aí definidos, tá? Com relação ao Vasco, o Vasco também está tendo outro tipo de problema, né? Que não está podendo mandar seus jogos em São Januário, né? Teve toda aquela confusão, depois teve ali a conclusão de que não era um lugar seguro por causa do tráfico de drogas na barreira do Vasco, enfim, uma confusão danada. O Vasco tem boas relações com o Botafogo, né? Fora das 4 linhas, porém, existe a questão, o Vasco não teria interesse de jogar na grama sintética por não estar adaptado a esse tipo de gramado, tá? A informação que a gente tem é que o aluguel do Nilton Santos, né, se isso fosse concretizar, ficaria ali na casa dos R$700 mil, tá? Mas os ganhos do Botafogo não param por aí, né? O Botafogo também tem os lucros das lanchonetes, né? Bar, lanchonete, do próprio estacionamento do Nilton Santos. É sempre mais uma graninha ali que entra, mas para quem tem curiosidade, giraria em torno de R$700 mil, caso alguma dessas equipes decida jogar no tapetinho. Eu, como torcedor, não me sinto muito confortável quando vejo outra equipe jogando no Nilton Santos. É aquela coisa assim do cuidado com a nossa casa, que eles não vão ter o mesmo cuidado, a gente sabe disso, né? Por mais que fosse um dinheiro importante que entrasse, você vê, se tivesse 5 jogos, por exemplo, no Nilton Santos, o Botafogo botaria no bolso aí R$3,5 milhões, né? Que é um dinheiro substancial, né? Mas, volto a dizer, se houver a necessidade, se o Botafogo vê que é um dinheiro importante, claro que isso pode acontecer, mas como torcedor, eu queria que você opinasse aí embaixo também. Eu não me sinto muito confortável em ver o nosso estádio sendo aberto para outras torcidas, no caso como mandante, né? Galera, o Botafogo foi condenado pela 19ª Vara Civil de São Paulo, tá? Olha só que caso antigo isso, né? Remete a 23 anos atrás, no ano 2000. Quem é old school, quem é das antigas, lembra? Eu lembro bem que o patrocínio do Botafogo no ano 2000 era da TAM, né? Que virou depois Latam, né? A gente demorou um tempão para se acostumar a chamar de Latam. Enfim, a TAM estampava de fato a camisa do Botafogo no ano 2000. E segundo o contrato daquela época, a companhia aérea teria direito, tá, a um percentual de venda de jogadores, né, um repasse da venda de alguns jogadores. Isso, segundo a 19ª Vara Civil de São Paulo agora, não foi cumprido, né? E o Botafogo então terá uma penhora nas rendas dos shows musicais que acontecerão no Nilton Santos esse ano. Taylor Swift, The Weeknd e Red Hot Chili Peppers, esses 3 shows, parte da renda vai ser para pagar a falecida TAM, hoje Latam, né? Um montante de R$7 milhões,
né? Tem até uma curiosidade, né? Quem aí sabe quando surgiu a TAM? Curiosidades da aviação. Qual era o significado da sigla TAM, né? Era Transportes Aéreos Marília, da cidade do interior de São Paulo. Então, começou bem pequena lá em Marília. Depois, claro, a companhia aérea cresceu e o M virou Mercosul, né? E aí depois, posteriormente, Latam, quando houve uma fusão com a chilena LAN. Curiosidades da aviação aqui no canal Botafogo Digital. Então, Transportes Aéreos Marília, que virou Transportes Aéreos Mercosul, e agora o Botafogo vai pagar essa grana. Informação do canal do Nicola, beleza? Uma pausa aqui na Sul-Americana para voltar a falar do brasileiro. Tá que nem o Botafogo, né? Uma hora é brasileiro, outra Sul-Americana. O Bahia, nosso adversário de domingo, tá? Corre contra o tempo essa semana para registrar o jogador Canu. Vocês lembram que o Botafogo emprestou o Canu para o Bahia, né? Com a possibilidade ali de compra. E o Bahia recentemente resolveu adquirir o jogador, até antecipar, né, o que seria o prazo, e aí com isso também deu uma barganhada ali no valor, acabou ficando em 1,8 milhões de reais, de euros, tá? Que vai dar próximo quase 10 milhões de reais a compra do Canu. E o que acontece? O Canu, quando estava emprestado, por contrato, não poderia enfrentar o Botafogo. Foi o que aconteceu no primeiro turno, né, lá em Salvador. Agora, o Canu, sendo um jogador do Bahia, naturalmente pode enfrentar o Botafogo, só que isso ainda não apareceu, essa rescisão do empréstimo ainda não apareceu no bid, então o tricolor baiano, né, corre aí contra o tempo até o final de semana para que apareça no bid o nome do Canu, já como jogador da equipe, e possa enfrentar o Botafogo sem nenhum problema, sem precisar pagar multa e coisas do tipo. Ainda falando sobre o Bahia, o técnico português Renato Paiva, né? Renato Paiva viralizou, né? Que depois do jogo contra o Bragantino, goleada do Bahia 4-0, ainda assim o Renato Paiva bateu boca lá com um jornalista baiano, né? E o negócio foi brabo, realmente foi ali uma troca de gentilezas, ou de insultos, melhor dizendo, né, entre o jornalista e o técnico do Bahia, e o técnico do Bahia já deu algumas declarações sobre o confronto de domingo, né, que ele resumiu o seguinte: Botafogo, né, enfim, todo o respeito pelo Botafogo, já que o Botafogo quase não perde para ninguém, palavras do Renato Paiva, isso é verdade, e aí ele resumiu a ideia do Bahia para o confronto, né? Máximo respeito ao Botafogo, porém zero medo. Teremos então um Bahia aí destemido jogando no Newton Santos. Com certeza o Bahia não vive um bom momento, luta contra, né, o rebaixamento, é um sério candidato ao rebaixamento, porém vem muito animado, muito motivado depois dessa goleada aí, até surpreendente, contra o Bragantino, que é uma ótima equipe, né? Também treinado por um técnico português. É técnico português para todo o lado. E ainda falando sobre o técnico português e sobre o Canu, o Renato Paiva revelou nessa entrevista também que quando o Bahia pegou por empréstimo o Canu, né, e agora adquiriu, foi uma indicação do próprio Luiz Castro, né? Ele perguntou ao Patrício, né, Luiz Castro, sobre o Canu, e o Luiz Castro fez os maiores elogios ao Canu. Naquela época o Canu, né, vocês lembram, ano passado, era a reserva do Botafogo, mas hoje, lá na Bahia, tornou-se um dos pilares principais da defesa e do próprio time baiano, beleza? Falamos de brasileiro, voltamos agora para a Sul-Americana. Um vai e vem, é a realidade do Botafogo esse ano, né? E a gente faz igual aqui no canal. A Rádio Itatiaia trouxe a curiosidade de que o Botafogo há 30 anos não se classifica para uma semifinal de competição sul-americana. Tá? Então o Botafogo, se passar pelo Defensa e Justiça, como todo mundo sabe, vai enfrentar o vencedor de São Paulo e LDU, e aí quebraria esse tabu aí de 20 anos. Galera, eu tava lá da última vez que o Botafogo se classificou, eu lembro muito bem, tá? Eu pesquisei aqui, óbvio, para lembrar a data, tá realmente muito próximo de fazer 30 anos, como o tempo voa, meu Deus do céu. Dia 15 de setembro agora, fará 30 anos justamente de quando o Botafogo
se classificou diante do Atlético Mineiro, tá? Só para relembrar, as fases eliminatórias da Conmebol, que o Botafogo ganhou em 93, o Botafogo eliminou o Bragantino. Bragantino, naquela época, já era uma equipe chatinha de enfrentar, né? Tinha brilhado no Campeonato Paulista, era uma equipe em ascensão, né? Para quem não sabe, o Bragantino teve como técnicos, tá? Vanderlei Luxemburgo e também o Carlos Alberto Parreira, campeão em 94. Parreira também passou por lá, então o Bragantino já era o mesmo time chato que é de enfrentar hoje. Em 93 já era. O Botafogo passou pelo Bragantino, passou pelo Caracas da Venezuela e passou pelo Galo. Se não me engano, o jogo de ida foi 3-1 para o Atlético Mineiro, acho que foi isso. E na volta, que foi o jogo que eu estava presente, foi esse 15/9, foi um jogo meio de semana, lá no Caio Martins, né? Eu fui para lá à noite enfrentar e o Botafogo fez 3-0, com gols de Simval, zagueirão Rogério Pinheiro e Eliel, tá? 3-0 era o placar que o Botafogo precisava e aí se classificou para a final contra o Peñarol. Então, 30 anos dessa campanha, temos tudo aí também para repetir, beleza? Galera, então para finalizar aqui o vídeo, o Botafogo divulgou a lista de relacionados para o jogo de hoje, tá? Vamos ter novamente um Nilton Santos com excelente público, se não casa cheia, mas pelo menos um excelente público. Até ontem já tinha mais de 22 mil ingressos garantidos, né? Vamos dizer aí que a gente vai ter entre 25 a 30 mil botafoguenses logo mais às 19 horas. E a grande novidade que ilustra a thumb aqui do vídeo é o retorno de Gabriel Pires desde aquele jogo lá em maio com o Fluminense, que ele sentiu a panturrilha e agora ele está de volta, está zerado, né? E tem um fã-clube do Gabriel Pires, né? E o GE traz a informação de que ele não só está retornando à lista de relacionados, como ele pode até começar jogando. Será? Ele pode começar jogando já como titular. Ele foi testado, segundo o GE, nos treinamentos do Bruno Lage no Lonier, tá? Na vaga do Eduardo. E o Eduardo não foi relacionado, tá? O Eduardo foi poupado, e eu acho que está certíssimo. O Eduardo sentiu, por exemplo, no jogo lá contra o São Paulo, já demonstrou certo cansaço, então eu acho perfeito que o Eduardo, de fato, descanse para estar super bem para o jogo de domingo, tá? Então, novidades são Gabriel Pires, pela primeira vez também o lateral direito Matheus Ponte sendo relacionado, e o Raí, que nem sempre vinha sendo relacionado, também está na listagem. Jogadores poupados, como eu disse, Eduardo, Marçal, que está com uma lesão na panturrilha que ele sofreu lá ainda no primeiro tempo no Morumbi, e o Carlos Alberto. Carlos Alberto é interessante, né? Porque ele teve ali o seu melhor momento na temporada, quando teve oportunidades dadas pelo Caçapa. Inclusive, em 2 jogos entrou e decidiu, né? E fez os gols da vitória, né? Contra o Vasco, e também um jogo, acho que foi um jogo lá na Argentina, se não me engano. Enfim, o Carlos Alberto não está tendo muitas chances com o Bruno Lage, assim como tinha sido também com o compatriota dele, Luiz Castro, tá? Então, basicamente, essas são as novidades. O Defensa e Justiça, que já está no Rio de Janeiro, chegou ontem, tá super descansado, super descansado. Vou explicar para vocês. A equipe argentina não entra em campo desde o dia 8 de agosto. Foi a vitória deles contra o Emelec, né? Na própria Sul-Americana. Depois ele ia jogar lá na Argentina e o campeonato teve uma confusão de logística, enfim, cancelaram os jogos. Então já, hoje é 23, 2 semanas praticamente, do Defensa e Justiça só treinando, tá? Transmissão do jogo, como sempre, Paramount Plus. Vai ser a narração do João Guilherme, comentários do Jorge Nicola, tá? E o time provável do Fogão para logo mais, sempre tem surpresa do Bruno Lage, né? Mas o que deve ser Gatito Fernandes, que tem atuado na Sul-Americana, acho que é uma boa forma de manter ele, né, com ritmo de jogo e também poupar o PR. Di Plácido, o Di Plácido, galera, assim como o Tietê, estão suspensos no Brasileirão, ou seja, não jogam domingo. Então, certeza que eles jogarão hoje, né? Quase que o time titular que a gente está acostumado. Vamos lá. Gatito, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Hugo no lugar do Marçal, Marlon Freitas, Tietê. E aí é que vem a dúvida. Se joga Gabriel Pires, que está há muito tempo sem atuar, ou o Lucas Fernandes, que tem entrado em alguns jogos. Enfim, vamos aguardar. E no ataque, Luiz Henrique,
Janderson e Vitor Sá. Provavelmente o Janderson deve começar jogando e ao longo do jogo deve entrar o Diego Costa, o nosso camisa 19, até para que ele vá adquirindo o ritmo de jogo, né, que a gente percebeu que está faltando a ele aí na estreia contra o São Paulo. Beleza, galera? 20 minutos. Vou esperar aqui até dar 21. Superstição, botafoguense é supersticioso. Queria dar uma dica para vocês. Rolou ontem no Charla Podcast do botafoguense, não pode falar, né? Do botafoguense Bruno Cantarelli, tá? Foi uma entrevista com o Pedro Certezas, que é um figuraça, um cara muito divertido, muito engraçado. Como ele é jovem, né? Tem acho que 29 anos que ele falou, que ele nasceu, o que ele não lembra do título de 95, acho que ele tinha 1 ano do título de 95. Enfim, se você tiver possibilidade, assista, foi muito divertido, como sempre, Pedro Certezas no Charla. Beleza, pessoal? Dá aquela moral, dá aquele like, compartilha, se inscreva se você não é inscrito, o canal continua crescendo, estamos muito próximos dos 5.000 inscritos, então vamos dar aquela moral pra gente chegar logo nessa barreira aí dos 5 e depois continuar subindo que nem o nosso fogão. Pra cima, 19 horas hoje, hein? Para tudo! Fogão e Defensa e Justiça no Newton Santos. Vamos ganhar!